Minha querida, que bom que você chegou. Senta aqui, pertinho de mim, nessa cadeira de balanço. Precisa de um cafezinho? Ou prefere um chá de camomila para acalmar a alma? Tá um dia meio abafado hoje, daqueles que a gente sente o peso do ar. Deixa eu pegar um para você. Enquanto eu preparo, me conta de onde você está me assistindo. Adoro saber até onde minhas palavras chegam, sabe? É como se eu estivesse espalhando um pedacinho de mim pelo mundo. Meu nome é Maria das Dores, mas pode me chamar de Doninha. Tenho 83 anos bem vividos, acredite ou não. Moro aqui em Remanso, essa cidadezinha do interior que mais parece um retrato antigo. Ninguém nunca ouviu falar, a não ser quem já se perdeu na estrada procurando um posto de gasolina. Mas eu gosto daqui. Tem a calmaria que a gente precisa quando a vida já andou demais. Sabe, minha querida, a gente carrega tanta coisa dentro da gente. Tantas lembranças, boas e ruins. E tem algumas que ficam presas, sabe? Que não saem por nada. Eu guardei uma comigo por mais de 70 anos. Nunca contei pra ninguém. Mas sinto que chegou a hora de botar pra fora. Talvez porque a gente vai ficando velha e percebe que o tempo tá correndo mais depressa. Ou talvez porque lá no fundo a gente quer se livrar do peso antes de partir. Eu tinha uns 10 anos, talvez 11. Não me lembro bem a data exata. Sei que era um domingo de sol, daqueles que a gente passava na beira do rio. A gente morava numa casinha simples, de taipa, com um quintal enorme cheio de mangueiras. Meu pai, José, era pescador. Um homem forte, de poucas palavras, mas de um coração gigante. Minha mãe, Antônia, era costureira. Fazia vestido de noiva, roupa de festa, tudo que aparecia. Ela tinha as mãos de fada. E meus irmãos? Meus irmãos. Eram 5. Eu era a caçula. Tinha o Pedro, o mais velho, que já ajudava meu pai na pesca. Tinha o João, que vivia aprontando e fazendo a gente rir. Tinha a Ana, que era minha melhor amiga e confidente. E tinha o Carlos. O Carlos era diferente. Mais quieto, mais reservado. Naquele domingo, a gente tinha combinado de fazer um piquenique na beira do rio. Minha mãe preparou um monte de quitutes. Bolo de fubá, pão de queijo, biscoito de polvilho. Meu pai pegou a rede de pesca e o violão. A gente foi caminhando até o rio, cantando e rindo. Lembro do cheiro da grama molhada, do canto dos passarinhos, do sol quentinho na pele. Eu usava um vestido de chita florido que minha mãe tinha feito para mim. O cabelo estava preso em 2 tranças. Chegando lá, meu pai armou a rede de pesca e começou a tocar violão. Minha mãe estendeu a toalha na grama e arrumou as comidas. Meus irmãos correram para brincar na água. Eu fiquei sentada ao lado da minha mãe, observando tudo. O rio era largo e calmo. A água era cristalina, dava para ver os peixinhos nadando. As árvores da beira do rio refletiam na água, criando um espelho verde. Era um lugar lindo, um paraíso. Depois de comer, meu pai resolveu dar um mergulho. Ele tirou a camisa e entrou na água. Meus irmãos foram atrás. Eu e minha mãe ficamos sentadas na beira do rio, conversando. De repente, eu ouvi um grito agudo, desesperador. Olhei para o rio e vi meu pai se debatendo na água. Ele estava afogando. Meus irmãos tentaram ajudá-lo, mas não conseguiam. A correnteza estava muito forte.
Minha mãe começou a gritar, desesperada. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Foi tudo muito rápido. Em questão de segundos, meu pai sumiu na água. A correnteza o arrastou para longe. Ninguém conseguiu encontrá-lo. Procuraram por dias, mas não acharam nada. Meu pai se foi, engolido pelo rio. Aquele dia marcou a minha vida para sempre. Eu nunca mais fui a mesma. Perdi a inocência, a alegria, a confiança no mundo. A morte do meu pai abriu um buraco enorme no meu coração. Um buraco que nunca cicatrizou. Mas o pior ainda estava por vir. Depois do enterro, a gente voltou para casa. Estava todo mundo muito abalado. Minha mãe chorava sem parar. Meus irmãos estavam silenciosos, tristes. À noite, quando todo mundo já estava dormindo, eu acordei com um barulho estranho. Parecia um gemido. Nunca tinha visto nada parecido. Senti um nó na garganta, um aperto no peito. Depois de um tempo, o Carlos saiu de cima da minha mãe e foi embora. Ela ficou deitada na cama, chorando. Eu voltei para o meu quarto, arrasada. Não consegui dormir a noite toda. Fiquei pensando no que tinha acontecido. Não entendia por que o Carlos tinha feito aquilo com a minha mãe. Não entendia por que ela não tinha reagido. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Não falei com ninguém sobre o que tinha visto. Guardei tudo para mim. O medo me paralisava. A vergonha me sufocava. Mas aquele dia mudou tudo. A minha relação com a minha mãe, com o Carlos, com o mundo. Eu não confiava mais em ninguém. Tinha perdido a fé na humanidade. A imagem daquela noite me perseguiria por toda a vida. Um fantasma que me assombrava nos meus sonhos, nos meus pensamentos. Um segredo que eu carregaria comigo até o fim dos meus dias. Mas essa é só a ponta do iceberg, minha querida. A verdade é muito mais profunda, muito mais dolorosa. E eu vou te contar tudo, tintim por tintim. Mas isso fica para amanhã. Agora, descansa um pouco. Amanhã, com um novo café, a gente continua. Meu Deus, como o tempo voa. Já anoiteceu e eu aqui tagarelando contigo. Essa hora da noite me traz uma saudade que chega a doer os ossos. Mas amanhã, com a luz do sol, a gente continua essa história. Uma história que me assombra há tanto tempo. Naquela noite, depois de ver o que vi, eu me tornei outra pessoa. Uma menina que cresceu da noite para o dia, que aprendeu a duras penas que nem tudo é o que parece, que o mundo pode ser um lugar cruel, sombrio. Nos dias que se seguiram, tentei agir normalmente, ir para a escola, ajudar minha mãe nas tarefas de casa, brincar com meus irmãos. Mas era tudo uma farsa. Por dentro, eu estava em pedaços. A cada sorriso, a cada palavra, eu me sentia mais distante, mais isolada. Na escola, as aulas pareciam não fazer sentido. As palavras dos professores entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu não conseguia me concentrar em nada. Minha mente estava sempre presa naquela noite, naquela cena. As meninas da minha idade falavam de bonecas, de namorados, de sonhos. Eu não conseguia me conectar com elas. Pareciam tão ingênuas, tão despreocupadas. Eu invejava a inocência delas, mas sabia que nunca mais a teria. Em casa, eu evitava o Carlos. Não conseguia olhar para ele sem sentir nojo, repulsa. Ele continuava o mesmo, como se nada tivesse acontecido. Me tratava com carinho, me chamava de maninha.
mas eu não acreditava em nenhuma palavra dele. Minha mãe. Ah, minha mãe. Eu estava diferente, mais calada, mais triste. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Eu tentava consolá-la, ajudá-la no que fosse preciso. Mas sentia que havia uma barreira entre nós, um segredo que nos separava. Eu observava cada movimento dela, cada gesto. Tentava decifrar o que se passava em sua mente. Será que ela sabia que eu tinha visto tudo? Será que ela me odiava por ter presenciado aquela cena? As noites eram as piores. O silêncio da casa me apavorava. Eu ficava deitada na cama, sem conseguir dormir. Revivia a cena daquela noite, cada detalhe, cada som, e me perguntava: por quê? Por que o Carlos tinha feito aquilo? Por que a minha mãe não tinha reagido? Eu sentia raiva, muita raiva. Raiva do Carlos por ter destruído a minha família. Raiva da minha mãe por ter se deixado ser abusada. Raiva de mim. Com o tempo, a raiva foi se transformando em amargura. Eu me tornei uma pessoa desconfiada, cética. Passei a ver maldade em tudo e em todos. Não confiava em ninguém. Os vizinhos vinham nos visitar, trazer comida, oferecer ajuda. Eu os recebia com um sorriso forçado, mas por dentro me sentia desconfortável. Pareciam curiosos, querendo saber o que tinha acontecido. Eu detestava a pena que vi em seus olhos. Aos domingos, a gente ia à missa, mas eu não conseguia rezar. As palavras do padre me pareciam vazias, sem sentido. Eu não acreditava mais em Deus. Se ele existisse, não teria permitido que meu pai morresse, que o Carlos fizesse aquilo com a minha mãe. Os meses foram passando e a vida foi seguindo em frente, mas para mim, o tempo parecia ter parado. Eu vivia em um limbo, presa ao passado. Um dia, minha mãe me chamou para conversar. Estávamos sentadas na varanda, olhando o sol se pôr. Ela estava com os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Doninha, ela disse, com a voz embargada, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. Eu sabia que aquele momento estava chegando. A hora da verdade. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando forças, e começou a falar. Contou sobre a miséria, a dor, o medo, e sobre o que aconteceu depois da morte do meu pai. Revelou segredos que eu jamais imaginaria. Segredos que mudariam a minha vida para sempre. Mas no meio do relato, quando ela chegou perto de mencionar a noite fatídica, Pedro chegou da rua, interrompendo a conversa. Ele parecia agitado, nervoso. O que estaria acontecendo? Que segredo estariam escondendo de mim? Não, Pedro, minha mãe respondeu, com firmeza. A Doninha tem o direito de saber. Ela já passou por tanta coisa. Não vou mais esconder nada dela. Pedro suspirou, derrotado, e começou a falar. Aconteceu uma tragédia, ele disse, com a voz embargada. O João se afogou no rio. O mundo parou de girar. Senti minhas pernas bambearem. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Mais uma tragédia. Mais uma perda. Mais um buraco no meu coração. Eu não consegui dizer nada. Apenas chorei. Chorei de dor, de tristeza, de desespero. E no meio das lágrimas, uma pergunta ecoou na minha mente. O que mais estava por vir? Eu não consegui controlar as lágrimas. Pedro me abraçou forte, tentando me consolar. Minha mãe, já sem forças para mais sofrimento, sentou-se novamente na varanda, o olhar perdido no horizonte. A imagem do rio calmo e traiçoeiro invadiu minha mente. O rio que nos tirou meu pai agora levava João.
O rio que parecia ter sede da nossa família. O velório de João foi diferente. A dor era a mesma, mas o clima era de resignação. Como se a gente já esperasse o próximo golpe. As pessoas vinham, falavam palavras de conforto, mas eu sentia que era tudo em vão. Nada poderia trazer João de volta. Nada poderia apagar a dor que sentíamos. Depois do enterro, voltei para casa com um vazio ainda maior. A casa parecia mais escura, mais silenciosa. Cada canto me lembrava de João, de suas travessuras, de seu sorriso. Eu me sentia sufocada. Naquela noite, enquanto todos dormiam, saí de casa. Fui até o rio. Sentei-me na beira, no mesmo lugar onde havíamos feito o piquenique. A lua refletia na água, criando um caminho prateado. Mas para mim, aquele caminho era escuro, sombrio. Olhei para a água e senti um ódio profundo. Um ódio que me consumia por dentro. Um ódio pelo rio, pela vida, por tudo que nos havia acontecido. Foi ali, naquela noite, que eu decidi. Eu não podia continuar vivendo daquela forma, presa ao passado, consumida pela dor. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava lutar. E a minha luta seria por justiça. Não uma justiça divina que nunca chegava, mas de uma justiça feita por mim. Eu sabia que não seria fácil. Eu era apenas uma menina, sem poder, sem recursos, mas eu tinha uma arma poderosa, a minha inteligência e a minha determinação. Voltei para casa decidida. A partir daquele dia, eu seria outra pessoa. Uma pessoa fria, calculista. Uma pessoa disposta a tudo para conseguir o que queria. Comecei a observar o Carlos com mais atenção. A prestar atenção em seus hábitos, em suas manias, em suas fraquezas. Eu precisava conhecê-lo como a palma da minha mão. Precisava saber tudo sobre ele. Ele continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Trabalhava na roça, ia para a igreja, conversava com os vizinhos. Ninguém desconfiava de nada. Aos olhos de todos, ele era um homem bom, trabalhador. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia o que ele tinha feito, e eu não permitiria que ele ficasse impune. Passei a ajudá-lo na roça, a acompanhá-lo na igreja. Fazia tudo para ganhar sua confiança. Queria que ele me visse como uma irmã, como uma amiga. Queria que ele baixasse a guarda. Às vezes ele me olhava de um jeito estranho, um olhar que me dava calafrios. Eu percebia que ele sentia atração por mim, mas eu não demonstrava nada. Fingia não perceber. Usava a minha inocência para enganá-lo. Minha mãe continuava distante, melancólica. Eu tentava me aproximar dela, mas era difícil. Havia um muro entre nós, construído pelo segredo que compartilhávamos. Um dia, enquanto estávamos lavando roupa no rio, ela me olhou nos olhos e disse: "Doninha, você está diferente, mais madura, mais forte, mas também mais fria. O que aconteceu com você?" Eu engoli em seco. Não podia contar a verdade. Não podia revelar o meu plano. Ela me impediria. "Nada, mãe", eu respondi, com um sorriso forçado. "Só estou tentando ajudar a senhora. Precisamos seguir em frente." Ela me olhou desconfiada, mas não insistiu. Sabia que eu estava escondendo algo, mas não sabia o que. Pedro também percebeu a minha mudança. Um dia, ele me chamou para conversar. "Doninha, tenho preocupado com você. Venho se fechando, se isolando. Não conversa mais com a gente. O que está acontecendo?" "Não é nada, Pedro", eu respondi. "Só estou cansada. A vida tem sido difícil." "Eu sei, maninha." "Mas você não pode carregar tudo sozinha.
Nós somos uma família. Estamos aqui para te ajudar. Eu sorri, agradecida, mas sabia que não podia contar com a ajuda deles. Essa era uma batalha que eu precisava lutar sozinha. Comecei a juntar dinheiro escondido. Pegava um pouco do que minha mãe me dava para comprar tecido. Inventava desculpas. Fazia pequenos trabalhos para as vizinhas e guardava cada centavo. Tinha um lugar secreto debaixo do assoalho do meu quarto, onde escondia as moedas. Eu não sabia exatamente quanto precisaria, nem como usaria o dinheiro, mas sabia que precisaria dele para colocar o meu plano em prática. Um dia, ouvi o Carlos conversando com um amigo sobre um negócio que ele queria fazer. Ele queria comprar um pedaço de terra para plantar cana. Dizia que a cana estava dando dinheiro, que era o futuro da região. Aquele era o meu sinal, a minha oportunidade. Eu não sabia como, mas eu impediria o Carlos de comprar aquela terra. Eu faria de tudo para arruinar seus planos. Eu o humilharia publicamente. Faria com que ele se arrependesse do que tinha feito. Comecei a espalhar boatos sobre o Carlos. Dizia que ele era um homem ganancioso, que só pensava em dinheiro. Dizia que ele estava explorando os trabalhadores da roça, que pagava salários baixos, que não respeitava os direitos dos empregados. Eu sabia que eram apenas boatos. Mas boatos podem ser muito poderosos, principalmente em uma cidade pequena como Remanso. As pessoas começaram a olhar para o Carlos com desconfiança. Alguns trabalhadores da roça começaram a se rebelar. O negócio da cana começou a ficar incerto. Carlos percebeu a mudança no clima. Ficou irritado, nervoso. Começou a procurar o responsável pelos boatos. Mas ninguém o dedurava. Todos tinham medo dele. Um dia ele me chamou para conversar. Estávamos sozinhos na varanda, olhando o sol se pôr. Doninha, ele disse com a voz ameaçadora, você sabe quem está espalhando esses boatos sobre mim? Eu olhei nos olhos, sem demonstrar medo. Não, Carlos, eu respondi. Não sei de nada. Mas se eu souber, te conto. Ele me encarou por alguns segundos. Parecia tentar ler meus pensamentos. Mas não conseguiu. É bom que você não esteja envolvida nisso, ele disse, porque se eu descobrir que você está por trás disso, você vai se arrepender. Eu sorri, desafiadora. Não tenho medo de você, Carlos, eu respondi. Pode fazer o que quiser, eu não vou te obedecer. Ele se levantou, furioso. Ia me dar um tapa, mas se conteve. Você vai ver, ele disse, cuspindo as palavras. Você vai se arrepender de ter me desafiado. Ele saiu da varanda, pisando duro. Eu fiquei ali, olhando o sol se pôr. Sabia que estava brincando com fogo, mas não me importava. Eu estava disposta a correr todos os riscos. Naquela noite, enquanto todos dormiam, peguei o dinheiro que estava escondido debaixo do assoalho. Contei cada moeda, cada nota. Era o suficiente para colocar a primeira parte do meu plano em prática. Saí de casa, silenciosamente. Fui até a casa do amigo do Carlos, aquele com quem ele estava negociando a compra da terra. Bati na porta. O homem abriu, sonolento, e olhou surpreso. Doninha, o que você está fazendo aqui a essa hora? Eu sorri, misteriosa. Preciso te fazer uma proposta, eu disse. Uma proposta que você não vai poder recusar. E ali, na porta daquela casa, eu comecei a tecer a minha teia. Uma teia que aprisionaria o Carlos para sempre. Ele me olhou com curiosidade, coçando a cabeça. Que proposta seria essa, Doninha? São quase 2 da manhã. Eu forcei um sorriso inocente, mas por dentro estava tensa. É sobre a terra que o Carlos quer comprar. Eu sei que o senhor precisa de dinheiro.
e eu posso te ajudar. Ele arregalou os olhos, surpreso. Como assim? Você não é nem maior de idade, menina. Que dinheiro você teria para me oferecer? Tirei o punhado de moedas e notas amassadas do bolso e estendi a ele. Não é muito, eu sei, mas é tudo que eu tenho. E posso conseguir mais. Só não venda a terra para o Carlos. Venda para outro. Alguém que vá cuidar dela, que vá dar emprego para as pessoas da nossa comunidade. Ele pegou o dinheiro, avaliando-o na palma da mão. Parecia indeciso. Não sei, doninha. O Carlos já me ofereceu um bom preço, e ele é um homem de palavra. Mas ele não é um homem bom, eu retruquei, com firmeza. Ele só pensa nele mesmo, e essa terra é importante para todos nós. Se o senhor vender para ele, vai se arrepender. Ele ficou em silêncio por um momento, pensativo. Depois, suspirou e me devolveu o dinheiro. Guarde isso, menina. Você vai precisar. E eu vou pensar no seu pedido. Saí da casa dele, com o coração na mão. Não sabia se tinha conseguido convencê-lo, mas pelo menos tinha plantado uma semente de dúvida na cabeça dele. Dos dias que se seguiram, continuei observando o Carlos. Ele estava cada vez mais irritado, mais impaciente. Não conseguia entender por que o negócio da terra estava demorando tanto para se concretizar. Ele desconfiava de algo, mas não sabia de quem. Pedro percebia a tensão no ar. Um dia, me chamou para conversar novamente. Doninha, o que você está aprontando? O Carlos está furioso, e eu tenho medo que ele faça alguma besteira. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Não estou fazendo nada, Pedro. Só quero proteger a nossa família. Ele me olhou desconfiado. Protegendo como? Espalhando boatos? Isso não vai levar a nada de bom, Doninha. Você precisa parar com isso. Eu sabia que ele estava certo, mas não conseguia parar. A raiva me consumia por dentro. Me impedia de pensar com clareza. Eu sei o que eu estou fazendo. Pedro, eu disse, com firmeza, confia em mim. Ele suspirou, derrotado. Eu confio em você, Doninha. Mas tenha cuidado. Não quero que você se machuque. Naquela noite, antes de dormir, fui até o rio. Sentei-me na beira da água e observei a lua refletida na correnteza. Senti uma pontada de saudade do meu pai, do meu irmão João. Senti falta da alegria, da inocência que eu havia perdido. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Chorei em silêncio, sem emitir um som. Deixei que a dor me consumisse por alguns minutos. Depois, sequei as lágrimas e respirei fundo. Precisava ser forte. Precisava continuar lutando. Não podia me dar ao luxo de fraquejar. Voltei para casa decidida. Na manhã seguinte, fui até a igreja. Sabia que o Carlos ia estar lá. Durante a missa, observei-o atentamente. Ele parecia nervoso, inquieto. Não conseguia se concentrar nas palavras do padre. No final da missa, quando ele estava saindo da igreja, me aproximei dele. Carlos, eu disse, com a voz calma, preciso falar com você. Ele me olhou com raiva. Não tenho nada para falar com você, Doninha. Tenho informações sobre a terra. Eu continuei, ignorando a sua hostilidade. Se você quiser saber, me encontre hoje à tarde na beira do rio. Ele hesitou por um momento, mas acabou concordando. Tudo bem, ele disse, com a voz desconfiada. Mas se você estiver me armando uma cilada, você vai se arrepender. Naquela tarde, fui até a beira do rio. Esperei pelo Carlos, sentada na mesma pedra onde costumávamos fazer piquenique com a nossa família. Quando ele chegou, estava com o rosto fechado, demonstrando irritação.
O que você quer, doninha? Seja rápida. Não tem tempo a perder. Eu sorri, misteriosa. Eu sei que está espalhando os boatos sobre você, eu disse. E sei como você pode impedir que o negócio da terra seja concretizado. Ele arregalou os olhos, surpreso. Quem é? Me diga, e como eu posso impedir isso? Eu te conto, eu respondi. Mas antes, você precisa me prometer uma coisa. Ele franziu a testa, desconfiado. O que você quer que eu prometa? Prometa que se você conseguir a terra, você vai dar emprego para todos os trabalhadores da nossa comunidade e que vai pagar um salário justo a eles. Ele hesitou por um momento, mas acabou concordando. Tudo bem, ele disse. Eu prometo. Eu sorri, satisfeita. A teia estava quase completa. Quem está espalhando os boatos é... Eu comecei a dizer, fazendo uma pausa dramática. Nesse instante, uma voz interrompeu nossa conversa. Doninha, o que você está fazendo aqui com esse homem? Era minha mãe. Ela estava com o rosto pálido, as mãos tremendo, parecia apavorada. Mãe, eu tentei explicar, mas ela me interrompeu. Saia daqui, doninha. Agora, não quero você perto desse homem. Ela me puxou pelo braço, me afastando do Carlos. Ele nos olhou com... Eu tentei explicar que estava tentando ajudar a família, que estava tentando impedir que o Carlos fizesse mal a outras pessoas. Mas ela não me ouvia. Estava cega de medo. Naquela noite dormi mal. Sonhei com o rio, com meu pai, com meu irmão João. Sonhei com o Carlos me perseguindo na escuridão. Acordei assustada, suando frio. Senti que estava perdendo o controle da situação. As coisas estavam saindo do meu controle. Na cozinha, minha mãe preparava o café da manhã em silêncio, evitando meu olhar. Pedro estava sentado à mesa, com o rosto preocupado. Doninha, ele disse com a voz baixa. Eu ouvi a discussão de ontem. Você precisa parar com isso. Você está colocando a nossa família em perigo. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu sei, Pedro, mas eu não posso parar. Eu preciso fazer isso. Ele me olhou com tristeza. Então tome cuidado. Por favor. Não quero te perder também. Naquele momento, senti uma pontada de dor no coração. Percebi que estava machucando as pessoas que eu mais amava. Mas não conseguia evitar. A sede de justiça era mais forte do que tudo. Eu não podia mais esperar. Precisava agir logo, antes que o Carlos fizesse alguma coisa comigo ou com a minha família. Aquele negócio da terra era a chave. Se ele conseguisse a terra, ia se sentir mais forte, mais poderoso. E aí, quem sabe o que ele seria capaz de fazer? Decidi começar pelo boato. Precisava fazer as pessoas acreditarem que o Carlos não era confiável. Mas não podia ser eu a espalhar as coisas. Tinha que ser alguém que as pessoas respeitassem. Alguém que tivesse a confiança da comunidade. Pensei na dona Filomena, a benzedeira. Ela era uma senhora muito querida que ajudava todo mundo. Fazia chá de ervas para curar doenças, rezava para afastar o mal-olhado, dava conselhos para os casais. Todo mundo ia até a casa dela pedir ajuda. Fui até a casa da dona Filomena, levando um bolo de fubá que a minha mãe tinha feito. Ela me recebeu com um sorriso. Que bom que você veio, doninha. Senta aqui, minha filha. O que te traz? Sentei na cadeira e entreguei o bolo para ela. Trouxe isso para a senhora. A minha mãe mandou, e eu queria conversar um pouco. Ela pegou o bolo, agradecendo. Que bom. Gosto muito dos bolos da sua mãe. E o que você quer conversar?
Comecei a falar sobre o Carlos. Contei que ele estava querendo comprar a terra para plantar cana, que a cana ia acabar com a terra, que ia tirar o emprego das pessoas. Falei que ele era um homem ganancioso, que só pensava em dinheiro. A dona Filomena me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela suspirou. Doninha, eu já tinha ouvido falar disso, mas não sabia que era tão grave. Continuei, com a voz baixa. Eu tenho medo, dona Filomena. Medo do que o Carlos pode fazer. Ele não é uma boa pessoa. A dona Filomena pegou na minha mão. Não tenha medo, minha filha. Deus está vendo tudo e a gente vai dar um jeito nisso. Pedi a ela que conversasse com as outras pessoas da comunidade, que contasse o que eu tinha dito, que alertasse sobre o perigo do Carlos. Ela concordou, prometendo me ajudar. Pode deixar comigo, doninha. Eu vou falar com o povo e a gente vai mostrar para o Carlos que ele não manda aqui. Saí da casa da dona Filomena aliviada. Sabia que ela ia fazer um bom trabalho. Em poucos dias, todo mundo ia estar sabendo da história. Enquanto isso, precisava pensar em um jeito de impedir o Carlos de conseguir o dinheiro para comprar a terra. Ele tinha dito que ia pegar o empréstimo no banco. Então, tinha que fazer alguma coisa para o banco não dar o dinheiro para ele. Lembrei que o gerente do banco era o seu Joaquim. Ele era um homem muito honesto, que sempre ajudava as pessoas da comunidade. Ele conhecia todo mundo, sabia da vida de cada um. Decidi falar com o seu Joaquim. Fui até o banco, esperando a minha vez de ser atendida. Quando chegou a minha vez, entrei na sala dele. O seu Joaquim me recebeu com um sorriso. Doninha, que surpresa! O que você precisa? Comecei a falar sobre o Carlos. Contei que ele estava querendo pegar um empréstimo para comprar a terra. Que a terra não era dele. Que ele não tinha direito de fazer isso. Falei que ele era um homem violento. Que tinha feito coisas ruins no passado. O seu Joaquim me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ele franziu a testa. Eu não sabia disso, doninha. Obrigado por me contar. Vou pensar bem antes de dar o empréstimo para o Carlos. Pedi a ele que investigasse a vida do Carlos, que visse se ele tinha dívidas, se ele tinha problemas com a justiça, se ele era realmente uma pessoa confiável. Ele concordou, prometendo fazer o que fosse possível. Pode deixar comigo, doninha. Vou analisar tudo com cuidado. E se eu descobrir alguma coisa errada, pode ter certeza que o Carlos não vai ver a cor desse dinheiro. Saí do banco com a sensação de dever cumprido. Sabia que o seu Joaquim ia fazer o que era certo. Em breve, o Carlos ia estar sem dinheiro e sem a terra. Mas não podia parar por aí. Precisava fazer mais alguma coisa. Precisava mostrar para o Carlos que eu não tinha medo dele, que eu não ia deixar ele me intimidar. Lembrei que ele gostava muito de jogar baralho no bar do seu Zé. Todo domingo à noite, ele se reunia com os amigos para beber e apostar. Ele se achava o melhor jogador, sempre ganhava dinheiro dos outros. Decidi acabar com a farra dele. Fui até o bar do seu Zé, procurando o Zé. Contei que Carlos trapaceava nos jogos, marcava as cartas. Era só um sussurro. Ainda não tinha prova nenhuma, mas também não precisei. Na semana seguinte, um dos amigos do Carlos passou a observá-lo de perto durante os jogos. Percebeu alguns sinais estranhos, um jeito diferente de pegar nas cartas. Aos poucos, a desconfiança cresceu. Ninguém o acusou abertamente, mas a alegria dos jogos tinha ido embora. O Carlos já não se sentia tão à vontade. Começou a perder mais vezes do que ganhava, e o clima ficou tão ruim que ele parou de frequentar o bar. E assim, sem dizer uma palavra, sem fazer nada de arriscado,
Eu comecei a mostrar para o Carlos que ele não era tão poderoso quanto pensava, que ele não podia fazer o que quisesse com as pessoas, e que eu ia fazer de tudo para impedir que ele continuasse a fazer mal aos outros. Na semana seguinte, um dos amigos do Carlos passou a observá-lo de perto durante os jogos. Percebeu alguns sinais estranhos, um jeito diferente de pegar nas cartas. Aos poucos, a desconfiança cresceu. Ninguém o acusou abertamente, mas a alegria dos jogos tinha ido embora. O Carlos já não se sentia tão à vontade. Começou a perder mais vezes do que ganhava, e o clima ficou tão ruim que ele parou de frequentar o bar. E assim, sem dizer uma palavra, sem fazer nada de arriscado, eu comecei a mostrar para o Carlos que ele não era tão poderoso quanto pensava, que ele não podia fazer o que quisesse com as pessoas, e que eu ia fazer de tudo para impedir que ele continuasse a fazer mal aos outros. O domingo chegou. Era dia da festa da igreja, a mais importante do ano. Todo mundo da cidade ia, vestido com a melhor roupa. Tinha música, comida, brincadeiras e o leilão de prendas, onde as pessoas doavam coisas e o padre vendia para arrecadar dinheiro para a igreja. Eu sabia que o Carlos ia estar lá. Ele era um dos organizadores da festa. Sempre ajudava a montar as barracas, a preparar as comidas. Ele gostava de aparecer, de mostrar que era importante. Era a minha chance. A chance de acabar com ele de vez. Passei a manhã toda me preparando. Vesti o vestido mais bonito que eu tinha. Um vestido de chita florido que a minha mãe tinha feito para mim. Pentei o cabelo, fiz 2 tranças, coloquei um laço de fita. Queria estar impecável. Queria que o Carlos se arrependesse de ter me subestimado. Cheguei na festa no começo da tarde. A igreja estava lotada, as barracas cheias de gente. A música tocando alto. Procurei o Carlos com os olhos. Ele estava perto do palco, conversando com o padre. Esperei o momento certo. Quando o padre chamou as pessoas para o leilão de prendas, me aproximei do palco. O padre começou a anunciar as prendas. Um bolo, um galo, uma cesta de frutas. As pessoas davam seus lances, e o padre vendia para quem oferecesse mais. Quando chegou a vez da prenda mais esperada, uma novilha gorda e bonita, doada pelo Carlos, ele sorriu orgulhoso. Quem dá mais nessa beleza a ti? Uma novilha dessas vale ouro. Quem vai ser o felizardo a levar essa preciosidade para casa? As pessoas começaram a dar seus lances. 50, 100, 200 reais. O Carlos estava feliz, vendo o dinheiro subir. Esperei o momento certo. Quando o lance chegou a 500 reais, levantei a mão. Eu dou 1.000 reais. Todo mundo se virou para me olhar. 1.000 reais era muito dinheiro. Ninguém esperava que eu, uma menina pobre, pudesse oferecer tanto. O padre me olhou surpreso. 1.000 reais? Você tem certeza, minha filha? Tenho, eu respondi com a voz firme. O Carlos me olhou com raiva. De onde você tirou esse dinheiro, doninha? Você tá blefando. Eu sorri, desafiadora. Não tô blefando, Carlos. Eu tenho dinheiro e vou pagar. O padre me olhou com curiosidade. Se você tem o dinheiro, mostre para nós. Fui até a barraca da igreja, peguei o saco de estopa que eu havia deixado ali mais cedo e voltei para o palco. Abri o saco e despejei as moedas e as notas no chão. Era muito dinheiro. O suficiente para pagar a novilha. As pessoas se assustaram ao ver a quantia. Olharam para mim com admiração, com respeito.
O padre me olhou emocionado. Meu Deus, Doninha. Você é um exemplo de generosidade. De onde você tirou tanto dinheiro? Eu economizei, eu respondi. Trabalhei duro para conseguir esse dinheiro e quero usá-lo para ajudar a igreja. O Carlos me olhou com ódio. Ele estava furioso, humilhado. Não podia acreditar que eu tinha conseguido estragar os planos dele. O padre me abraçou agradecido. Você é uma bênção, Doninha. Que Deus te abençoe. As pessoas começaram a me aplaudir, a me elogiar. O Carlos estava cercado, sem saber o que fazer. Esperei o momento certo. Quando o silêncio se instalou, peguei o microfone da mão do padre. Eu quero dizer uma coisa, eu falei, com a voz alta e clara. Eu doei esse dinheiro para a igreja, mas quero que todos saibam de onde ele veio. Esse dinheiro veio do trabalho duro da minha família, do suor do meu pai, que morreu afogado nesse rio, do sofrimento da minha mãe, que teve que criar 6 filhos sozinha. As pessoas me olhavam com atenção, curiosas para saber o que eu ia dizer. Respirei fundo. E esse dinheiro também veio da vergonha que o Carlos fez a minha família passar há anos. Um segredo que ele escondeu de todo mundo, mas que eu sei a verdade. A voz começou a tremer. Fechei os olhos por um instante, buscando força. Eu tinha uns 10 anos quando meu pai morreu. Carlos aproveitou que minha mãe estava frágil e abusou dela. Todos sabem que a minha mãe nunca mais foi a mesma depois disso. E todos sabem que Carlos continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Como se fosse um homem bom. Como se fosse uma pessoa de bem. O silêncio era absoluto. As pessoas me olhavam boquiabertas, chocadas com a revelação. O Carlos estava paralisado, com o rosto pálido. Não conseguia dizer nada. Olhei para minha mãe, que estava no meio da multidão. Ela me olhava com lágrimas nos olhos, mas não me impedia. Ela sabia que eu precisava fazer isso. Voltei a olhar para o Carlos. Eu esperei anos para dizer isso. Anos para ter a coragem de enfrentar você. Mas hoje, eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais vergonha. A verdade precisa ser dita, para que todos saibam quem você realmente é. Um homem cruel, sem escrúpulos, um monstro. Larguei o microfone e desci do palco. Atravessei a multidão, ignorando os olhares curiosos, os sussurros. Não queria ouvir nada. Precisava ir embora. Saí da igreja e caminhei até o rio. Sentei-me na beira da água e observei o sol se pôr. Um alívio, um peso saindo das minhas costas, mas também senti um vazio, uma tristeza. Eu tinha conseguido me vingar. Tinha exposto Carlos. Tinha humilhado ele em público. Tinha feito ele pagar pelo que ele fez. Mas nada disso me trazia alegria. Nada disso me trazia paz. A dor continuava ali, dentro de mim. A ferida não cicatrizava. Eu sabia que nada ia apagar o que aconteceu. Que a minha família nunca mais seria a mesma. Que eu nunca mais seria a mesma. Mas pelo menos eu tinha feito o que precisava ser feito. Tinha lutado pela minha família. Tinha mostrado para o mundo que eu não era uma vítima, que eu era uma sobrevivente. A noite caiu. As estrelas começaram a brilhar no céu. Levantei-me e voltei para casa. Chegando em casa, a minha mãe não disse nada. O Pedro também não. Só me olharam com um jeito de quem sentia pena, mas ao mesmo tempo, como se eu tivesse feito algo errado. Fui pro meu quarto. Deitei na cama e fiquei olhando pro teto. Não conseguia dormir. As palavras que eu tinha dito na igreja não saíam da minha cabeça. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que eu tinha piorado tudo? No dia seguinte, a cidade toda comentava o que tinha acontecido.
Alguns diziam que eu era louca, que tinha inventado tudo. Outros diziam que eu era corajosa, que tinha feito o que ninguém tinha coragem de fazer. As mulheres me olhavam com um jeito diferente. Algumas se aproximavam e me abraçavam, como se entendessem o que eu tinha passado. Outras desviavam o olhar, como se tivessem medo de se envolver. Os homens, na maioria, me ignoravam, como se eu não existisse, como se o que eu tinha dito não tivesse importância. O Carlos sumiu da cidade. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Alguns diziam que ele tinha vergonha de aparecer. Outros diziam que ele tinha medo de ser linchado. A minha mãe ficou mais calada do que já era. Não falava comigo, não olhava para mim. Parecia que ela me culpava por ter revelado o segredo. O Pedro tentava me animar, me fazer sorrir. Mas eu não conseguia. A dor era grande demais. Com o tempo, as coisas foram voltando ao normal. As pessoas começaram a esquecer o que tinha acontecido. A vida seguiu em frente. Mas para mim, nada era como antes. Eu me sentia diferente. Como se eu não pertencesse mais àquele lugar. Alguns homens falavam que eu estava mentindo. Que naquele tempo era assim, que as mulheres deviam obedecer. Outros diziam que eu só queria aparecer. Estava inventando uma história para chamar a atenção. Alguns amigos do Carlos chegaram a dizer que eu era invejosa, que queria estragar a vida dele, que ele era um bom homem, trabalhador, honesto, que eu estava sendo injusta. O padre da igreja, que antes me elogiou, passou a me evitar. Diziam que ele não queria se meter em confusão. Os homens da cidade continuaram a jogar baralho, a beber, a conversar. Continuaram a mandar e desmandar. Nada mudou. As mulheres continuaram a sofrer em silêncio. Sabiam que se falassem, ninguém ia acreditar. Sabiam que seriam julgadas, humilhadas, culpadas. A minha mãe nunca mais tocou no assunto. Como se nada tivesse acontecido. Como se o Carlos nunca tivesse feito nada de errado. Eu tentei conversar com ela. Tentei mostrar que eu precisava desabafar. Mas ela se fechava, não me deixava entrar. O Pedro se casou e foi embora da cidade. Queria construir uma nova vida. Longe daquele lugar de dor, eu fiquei sozinha com a minha mãe, cuidando dela, trabalhando na roça, tentando sobreviver. Com o tempo, aprendi a viver com a dor, a engolir o choro, a esconder as feridas. Aprendi a sorrir, mesmo quando não tinha vontade. Aprendi a seguir em frente, mesmo sem ter para onde ir. Mas nunca esqueci. Nunca esqueci o que o Carlos fez. Nunca esqueci a injustiça. Nunca esqueci a dor. A vida seguiu. Eu envelheci, casei, tive filhos, netos. Mas a lembrança daquele dia, daquele segredo, sempre me acompanhou. O Carlos nunca voltou para a cidade, mas a sombra dele sempre pairou sobre nós. E eu aprendi a viver com a sombra. Aprendi a conviver com a dor. Aprendi a sobreviver à injustiça. Mas nunca me curei. Nunca me libertei. Nunca me perdoei por não ter feito mais. Por não ter gritado mais alto. Por não ter impedido que o mal acontecesse. E o mundo continuou girando. Indiferente à minha dor, à minha luta, à minha história. Os homens continuaram no poder. Continuaram a fazer o que queriam. As mulheres continuaram a sofrer em silêncio. Continuaram a ter medo. E a vida continuou. A cidade se modernizou. Chegaram carros, luz elétrica, televisão. Mas as feridas do passado continuaram abertas. A igreja continuou cheia
aos domingos. As pessoas rezavam, pediam perdão, mas continuavam a cometer os mesmos erros. Os homens continuavam a jogar baralho no bar, a beber, a contar piadas, como se nada tivesse acontecido. E eu continuava ali, observando tudo, silenciosa, amargurada, resignada. A dor não passava, a injustiça não cessava, o tempo não curava, a vida seguia. Eu só esperava o dia passar. Olhava a poeira subir da terra seca, sentia o sol queimar a pele, fazia o que mandavam, sem reclamar, sem perguntar. Os anos foram passando e o rosto da minha mãe foi ficando cada vez mais enrugado. Ela não sorria, não falava, só trabalhava e dormia. Eu casei com um homem da roça, um homem bom, trabalhador, mas que também não falava muito, que também não perguntava nada. Tive filhos, criei os filhos, ensinei a trabalhar, a obedecer, a não perguntar. Meus filhos foram crescendo, casando, tendo filhos. A vida ia passando e eu ia ficando mais velha, mais cansada, mais calada. A igreja continuava a mesma. O padre continuava o mesmo. As pessoas continuavam as mesmas. Os homens continuavam a jogar baralho, a beber, a rir, como se nada tivesse acontecido. Eu via o tempo passar pela janela. Via o sol nascer e se pôr. Via as estações mudarem. Via a vida seguir. A cidade cresceu. Chegaram carros, ônibus, caminhões. As casas foram ficando mais bonitas. As ruas foram ficando mais largas, mas as pessoas continuavam as mesmas. Continuavam a mentir, a trair, a enganar. Eu já não sentia raiva, já não sentia tristeza, já não sentia nada. Só esperava o dia passar. O Carlos nunca voltou. Mas a gente sabia que ele estava por aí, em outra cidade, em outro estado, fazendo as mesmas coisas. Ninguém nunca falou mais no assunto. Ninguém queria lembrar. Ninguém queria reviver a dor. Eu também não falava, porque falar doía mais do que calar. Um dia, minha mãe morreu. Morreu em silêncio, sem reclamar, sem se despedir. Eu chorei. Chorei muito, mas chorei sozinha. Ninguém me viu chorar. Enterrei minha mãe no cemitério da cidade, ao lado do meu pai e do meu irmão João. Depois do enterro, voltei para casa, sozinha. Meus filhos já estavam grandes, casados, com suas vidas. Não precisavam mais de mim. Eu também não precisava de ninguém. Continuei vivendo na mesma casa, cuidando da roça, esperando o dia passar. A vida se tornou uma rotina. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Acordar. Um dia me perguntaram sobre o passado, sobre a festa na igreja, sobre o Carlos. Eu neguei tudo. Disse que não lembrava, que era coisa da minha cabeça. As pessoas acreditaram. Queriam acreditar. Era mais fácil acreditar do que encarar a verdade. Com o tempo, a história foi sendo esquecida, apagada da memória das pessoas, distorcida. O Carlos virou um mito, um homem bom, trabalhador, honesto, um exemplo a ser seguido. Eu virei uma velha ranzinza, amargurada, louca, uma pessoa a ser evitada. E o mundo continuou girando. Eu não queria morrer, mas também não queria viver. Só queria que o tempo passasse, rápido. Um dia, me vi no espelho, uma velha magra, enrugada,
com os olhos tristes. Não me reconheci. Não sabia quem era aquela mulher. Peguei um terço e comecei a rezar. Pedi perdão pelos meus pecados. Pedi a Deus que me levasse logo. Mas Deus não me ouviu. Continuei ali, viva, sozinha. No velório do prefeito, todos se abraçavam e choravam. Meus amores, se essa história te tocou de alguma forma, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Dá voz para quem viveu tudo calada. E se quiser apoiar de verdade, preparei com carinho um presente, com chás caseiros para ansiedade, insônia, cólicas, dores e muito mais. Tudo com ervas simples, como só uma vovó sabe fazer. O link está na descrição do vídeo. Esse livro ajuda a continuar vivendo com dignidade hoje. Obrigada por ouvir com o coração. Fui almoçar.